Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar a parte 2, certo? Do nosso capítulo 1 da unidade 4. Nós estamos falando dos ângulos opostos pelo vértices. Vamos falar agora de ângulos adjacentes, certo? Os ângulos adjacentes são dois ângulos que são consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Né? Uma coisa consecutiva que depois de uma começa a outra, ou sai consequência a outra, né? sai uma sequência, né? Então, se você olhar para cá, para esse ângulo aqui, ó, eu tenho ângulos consecutivos, tá bom? Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, A, O e B, tá certo? E o ângulo B, O, C são chamados de ângulos consecutivos, que vem um, ó, esse azul vem depois que vem o rosa. Então ele é chamado de ângulo consecutivo. Ele tem apenas um lado em comum. Ele tem um lado em comum. Qual o comum desses dois? Olhando para cá, esse ângulo azul e esse ângulo rosa, né, que é o ângulo BOC e o ângulo BOA, você está dizendo aí, repetindo a letra BO. Então, esse lado aqui, ó, que é o OB ou BO, tanto faz, tá certo? O ângulo BO, ao lado BO, ele é comum desse ângulo, desses dois ângulos que são consecutivos. Vem esse, depois vem esse aqui. E depois vem os ângulos adjacentes. O que é adjacente? Né, que é justamente esse conceito aqui. Ó. São dois ângulos consecutivos que o que importa entre eles é um ponto interno em comum, só isso. Por exemplo, olhando por esse mesmo ângulo aqui, ó, nós temos o ponto em comum, que é quem? O O. Então, quem são os ângulos adjacentes? Vai ser o ângulo A, O, C e o ângulo A, O, B. Ou o ângulo C, O, B, o azul, com o todo A, O, C, e assim tanto faz. Então, para ser adjacente, basta um ponto em comum. E consecutivo tem que ser um lado, né, em comum, uma retinha em comum, e vem sempre um depois do outro. Professor, também eu posso chamar de adjacente? Sim, mas quando eu falo do ângulo todo em relação ao que está dentro aí ele vai ser adjacente, tá bom? Agora vamos estudar os ângulos correspondentes. Primeiro, nós vamos verificar que eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas. O que são retas paralelas? Primeiro eu tenho que saber os conceitos, né? Reta paralela são duas retas que elas não se cruzam em nenhum ponto. Quem são elas, retas paralelas? A reta R e a reta S. E passando por ela, ou cortando elas duas, eu tenho uma reta qualquer, certo? Não importa qual ângulo que ela esteja fazendo com essas duas retas, mas ela passa as duas, ou seja, ela corta as duas. Então, ela é transversal. Quando ela corta, ela forma ângulos. Observe, ó, formou ângulos aqui, formou ângulos aqui. E essa imagem aqui, ó, vocês podem observar que é justamente o que nós aprendemos lá, os ângulos opostos pelo mesmo vértice. Lembrando que o A vai ser semelhante ao C e o B vai ser semelhante ao D. Né? Aquele que está olhando aqui, ó, de frente, são iguais. Lembrando também aqui embaixo a mesma coisa. Ó, que vai servir para o de cima, vai servir para o de baixo. Que estão olhando de frente são iguais, certo? Que estão olhando de frente são iguais. Lembrando que este ângulo aqui da reta também vale 180. Tanto aqui em cima como esses dois aqui embaixo. Tanto em cima aqui, ó, que se eu fizer todo o trajeto aqui, ó, a rotatória dá 360. Então, só até aqui é 180, só até aqui é 180. Ok. Então, eu tenho aqui os ângulos A, ó,
o ângulo com essa letra minúscula, com o chapeuzinho em cima, são ângulos. Então tem um ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Eles são chamados ângulos correspondentes. Por que correspondentes? A gente vai já entender isso. Pronto, tá aqui. Por que são ângulos correspondentes? O que é uma coisa correspondente, né? Significa que eu tenho como se fosse assim uma mesma resposta, tá certo? Eu tenho uma, por exemplo, eu estou aqui, escrevo uma carta, né? E mando por correspondência para outra pessoa. Então ela vai chegar lá, essa carta vai chegar igual, do mesmo jeito, na escrita, a frase certinha para outra pessoa ver. Você vai chegar igual, vai estar em outro local, mas vai chegar igual a carta. Pronto. Então, ó, por exemplo, você vê aqui, ó, esse aqui, ó, duas retas paralelas RS, essa transversal. O ângulo A aqui, ó, é correspondente ao ângulo E, tá certo? Significa dizer o quê? Como essa aqui são paralelos, significa dizer que esses dois ângulos aqui são iguais, ok? Então, se eu disser que esse ângulo vale 60, o ângulo A, o ângulo E também vai valer 60. Partindo agora para o outro. O C e o G são correspondentes. Por que são correspondentes? Olha só para cá, ó. Esse está olhando para cá e esse está olhando para cá. Nessa reta aqui, formando esse ângulo, ó, ele desce com o mesmo, ó, tá vendo? Ó? Desce com o mesmo ângulo para cá. Significa dizer que o C e o G também são iguais. Assim também vai servir para esse, ó. Note que é o mesmo tamanho, ó. Certo? Que ele sobe de reta paralela, por isso que ele vai ter o mesmo tamanho, ó. Aqui também o mesmo tamanho, o D e o H, certo? Pronto, nós acabamos de dizer que eles são ângulos correspondentes. E a gente sabe que a propriedade que diz que os ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais. Então, esse aqui de cor verde são iguais. Esse aqui de cor rosa, ou cor lilás, desculpa, também são iguais. E como a gente aprendeu nesse instante que esse ângulo aqui com esse que são correspondentes também tem o mesmo valor, esse B com esse F tem o mesmo valor, o C com o G tem o mesmo valor, significa dizer que ele tem uma outra propriedade, que são chamados ângulos internos e os ângulos externos. Aí, vamos dizer que essa parte aqui, entre essas duas retas paralelas, são a parte interna. E essa aqui que está fora é a parte externa. Assim como também essa é a externa. Então, eu posso dizer que, observe que esse H está fora e tem a mesma cor do B. Significa dizer que esse é igual a esse. Mas por quê, professor? Olhe para cá. Esse é correspondente, o H é correspondente do D. E o D é igual ao B, pela regra do oposto pelo mesmo vértice. Significa dizer que o B e o H são ângulos alternos externos. O ângulo E, tá vendo? Ó, é igual ao G. E o G aqui, ó, o ângulo G é igual ao C. Logo, o ângulo E é igual ao C que está aqui. E eles são alternos, porque está de maneira alternada, tá vendo? Está ao contrário, alternado. O C e o E são ângulos alternos internos, porque está dentro dessa parte aqui paralela. Então está aqui, ó. O C e o E, o D e o F são alternos internos, e o A e o G são, e o B e o H são ângulos alternos externos. Ok, o vídeo está terminando. Nós terminamos nossa aula por aqui, certo?